Fala galerinha, professor Daniel Sena começando mais uma aula de Direito Constitucional para você que acompanha o meu trabalho aqui no GG. Nesta aula nós vamos estudar a segunda parte da Teoria Geral da Constituição, tema que está previsto para cair na tua prova aí de soldado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Nessa aula nós vamos finalizar o estudo da Teoria Geral, vamos falar sobre a aplicabilidade das normas, sobre hermenêutica, que é a interpretação constitucional, e faremos uma bateria de questões para vocês terem uma real noção do que aguarda vocês no dia da prova. Tá preparado então? Então, vamos embora que precisamos começar. Teoria Geral da Constituição 2, então, Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Vamos começar com a aplicabilidade das normas constitucionais. Esse é um tema que costuma aparecer nas provas, então tem que realmente entender como que este tema... Peraí. Aqui. Beleza, quase que eu esqueço de passar aqui o slide. Pronto, agora está aqui. Pronto, gente. Aplicabilidade das normas constitucionais. Esse é um tema que costuma aparecer nas provas. Então você tem que ficar bem ligado mesmo e entender aquilo que eu vou explicar, porque a construção é totalmente teórica, doutrinária, assim como os outros institutos que nós compartilhamos aqui em sua maioria, né? Então, fique esperto e presta atenção para você não perder questão aqui na hora da prova. Olha só, aplicabilidade das normas constitucionais. Primeiro nós precisamos entender o que significa isso. A aplicabilidade das normas constitucionais é a capacidade que uma norma constitucional tem de produzir efeitos. Então, quando a gente pensa neste instituto, aplicabilidade das normas constitucionais, o que nós buscamos saber é qual o efeito que aquela norma que está lá na Constituição produz no mundo. Basicamente é isso. É comum aparecer também na prova, ao invés de aplicabilidade, o termo eficácia. Então, eficácia das normas constitucionais ou aplicabilidade das normas constitucionais. A teoria que busca melhor explicar esse instituto, ela foi desenvolvida pelo professor José Afonso da Silva também. Já percebeu que esse é um dos principais juristas do direito constitucional brasileiro e ele praticamente representa essa doutrina mais clássica que costuma cair nas provas, tá? E o professor José Afonso, analisando as normas constitucionais, ele percebeu que existem ao menos duas espécies de normas constitucionais quando pensamos em sua aplicabilidade. Nós podemos ter uma aplicabilidade jurídica e podemos ter uma aplicabilidade social. A aplicabilidade jurídica é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos no mundo jurídico, dentro do ordenamento jurídico. Então, quando uma norma constitucional ela entra em vigor, nós estamos falando da norma com maior hierarquia do ordenamento jurídico. Ela automaticamente vai produzir um efeito, ele vai irradiar um efeito sobre todo o ordenamento jurídico. Se ela é uma norma constitucional, então ela vincula todo o ordenamento jurídico abaixo da Constituição, percebe? Isso é o que nós chamamos de eficácia jurídica ou aplicabilidade jurídica de uma norma constitucional. É a capacidade que esta norma tem de produzir efeitos no mundo jurídico, no âmbito das normas jurídicas. E o que é eficácia social? A eficácia social é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos práticos. Então, se uma norma constitucional é alterada, ela vai produzir um efeito no ordenamento jurídico e ela vai produzir um efeito prático em todo o ordenamento jurídico, principalmente naqueles casos práticos. A vida das pessoas será impactada quando essa norma produzir efeito social. Tá bom? A título de exemplo, eu queria pegar aqui um dispositivo que eu gosto bastante, gosto sempre de utilizar ele para a gente entender. Artigo 230, parágrafo 2º. Ele diz assim, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então, esse é um dispositivo constitucional. Ele possui uma aplicabilidade jurídica, ou seja, ele produz um efeito no ordenamento jurídico. O que
que significa? Significa que nenhuma outra norma pode contrariar esse dispositivo. Então não pode existir uma lei estadual dizendo que naquele estado X é proibido conceder transporte gratuito urbano para os maiores de 65. E essa norma ela não pode existir porque a Constituição diz que é um direito de quem tem mais de 65 anos. Ok? Então aqui nós temos uma vinculação jurídica. Significa dizer, então, que esta norma possui uma eficácia jurídica, uma aplicabilidade jurídica. Agora, na parte prática significa que a partir do momento que esta norma entra na Constituição, o indivíduo pode ir lá no busão, com a Constituição debaixo do braço, levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho 65 anos. O cara, então você vai pela porta dos fundos, precisa pagar a passagem. Então, é uma aplicabilidade prática, ele impacta, ele influencia a vida das pessoas. Beleza? Pronto. Neste exemplo, você entendeu a diferença de eficácia jurídica e eficácia social. Agora, guarde uma dica, que é um lembrete muito importante. Toda norma constitucional, qualquer ela que seja, possui eficácia jurídica. Entretanto, nem toda norma constitucional possui eficácia social. Isso significa dizer que aquela impressão que às vezes a gente tem de que algumas normas que estão na Constituição elas não funcionam na prática, ela existe, ela é real. Ok? Só que nós vamos ver que existem formas de se resolver esta síndrome de ineficácia aqui. Mas eu quero que você guarde neste momento que se é uma norma constitucional, ela tem eficácia jurídica, ainda que ela não tenha eficácia social. Isso significa, então, que toda norma constitucional produz algum tipo de efeito. Toda norma constitucional tem algum tipo de eficácia. No mínimo, uma eficácia jurídica, uma eficácia normativa. Isso é importante para você não perder nenhuma questão de prova. Tudo bem até aqui? Tá. Dito isso, precisamos agora mergulhar um pouco mais na chamada eficácia social. A eficácia social, como eu falei para vocês, é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos práticos, efeitos na realidade social das pessoas. Essa classificação de eficácia, segundo o professor José Afonso da Silva, vai contemplar 3 subespécies, ou 3 possibilidades de eficácia social. A chamada eficácia social plena, a chamada eficácia contida e a chamada eficácia limitada. Daniel, como é que isso cai em prova? Caem essas classificações, caem os conceitos dessas classificações, dessas espécies, e cai a pergunta com o dispositivo constitucional para você identificar se aquilo é nome de eficácia plena, contida ou limitada. Então, é uma perguntinha que quando cai na prova, ela dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas nada como uma realização constante de exercícios para você ir se acostumando com a classificação de cada dispositivo ali que importa. Vamos então analisar cada uma delas. Começando pela eficácia social plena. Uma norma constitucional de eficácia social plena significa dizer que ela é uma norma constitucional que produz efeitos práticos de forma plena. Não tem ali nenhum tipo de condicionamento. Não depende de nada. Ela está na Constituição, ela produz efeitos. E os efeitos que uma norma de eficácia social plena produz são imediatos, diretos e integrais. Ou seja, podemos dizer que uma norma de eficácia social plena ela é autoaplicável. Eu li ela na Constituição, ela já produz efeitos na minha vida. Ela tem uma aplicabilidade automática. É a mesma coisa de dizer autoaplicável, perfeito? Ela tem uma aplicabilidade automática. Ela tem uma aplicabilidade direta, imediata e integral.
Opa, faltou aqui. Imediata e integral. Então, nós temos aqui esta classificação, as características de uma norma de eficácia social plena. Eu li ela na Constituição, ela já produz efeitos imediatos na minha vida. Ela tem uma aplicabilidade automática, ela não precisa de explicação, de integralidade, ela não precisa de complementação. Está lá na Constituição, produz efeitos na minha vida. Então ela tem uma aplicabilidade direta, imediata e integral. Perfeito? Guardem essas características, porque é o que geralmente cai em prova. Trazendo como exemplo, vamos pegar o mesmo artigo 230, parágrafo 2º, que acabamos de ver ali. Ele fala assim, né? Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Este é um nítido exemplo de uma norma de eficácia social plena, auto-aplicável. Eu leio ela na Constituição, ela já produz efeitos imediatos na minha vida e de forma integral. Norma de eficácia social plena, ela está na Constituição, já posso usar ela. Isso significa que eu entro lá, vou lá no parada de ônibus, se eu completei 65 anos, eu tenho direito garantido ao transporte público urbano gratuito. Perfeito? Queridos, pela facilidade da compreensão, essa aqui não é tão explorada como questão de prova. Pode cair? Pode. E ela é simples assim de se resolver. Se eu leio na Constituição e percebo que o próprio dispositivo constitucional já está me concedendo aquele direito, estou diante, então, de pelo menos uma norma de eficácia plena. Beleza? Agora, temos uma segunda espécie, a chamada norma de eficácia social contida. Ela parece ser uma norma de eficácia social plena. Isso por quê? Porque ela também é uma norma autoaplicável. E ela tem características muito semelhantes à norma de eficácia social plena. Ou seja, a aplicabilidade dela é automática. Então, na hora que eu vejo ela na Constituição, eu já consigo usufruir do efeito dela. Ela é direta. Ela é imediata. Então, na hora que eu pegar lá, que eu ler aquele dispositivo, eu já usufruo dos benefícios dele na hora. Só que ela tem um pequeno detalhe que distingue ela da norma de eficácia social plena. Que detalhe é esse? Ela nem sempre terá uma aplicabilidade integral. Isso é porque uma norma de eficácia social contida, o próprio dispositivo constitucional permite que uma outra norma constitucional ou infraconstitucional restringe os seus efeitos. Então, a norma de eficácia social contida, ela é restringível. Não significa que ela será restringida, mas ela pode, ela permite uma restrição dos seus efeitos. Se não tiver uma norma restringindo os efeitos, ela produz efeitos integrais. Mas, se tiver a norma restringindo efeitos, eu preciso observar os requisitos que estão naquela norma. Por isso, ela também vai ser chamada de restringível ou redutível. Beleza? Exemplo. Este é o exemplo mais cobrado em prova, tá? Artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perceba, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, acordei de manhã, fiz 18 anos, meu pai dá um tapão na minha cabeça e fala assim, bora vagabundo, acabou a mordomia de estudante, agora vai trabalhar, vai ganhar a sua vida. Pronto. Então, olha lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Posso trabalhar em qualquer lugar? Posso. É livre? Livre. Posso ser frentista num posto? Posso. Posso ser motorista? Posso. Agora, dependendo da profissão que eu escolho, talvez eu tenha que preencher outros requisitos. Por exemplo, para ser motorista tem que ter CNH. Para ser advogado tem que ter carteira da OAB. Para ser médico tem que ser formado em medicina, tem que ser inscrito no CRM. Ou seja,
Existem leis que vão restringir o acesso a determinadas profissões. Se existir uma lei condicionando o acesso àquela profissão X, eu vou precisar cumprir o requisito daquela profissão X. Ou seja, ela é uma norma auto-aplicável, ela tem uma aplicabilidade direta e imediata, mas nem sempre é integral, porque a própria Constituição permite que uma lei venha e restringe seus efeitos. E você percebe isso aqui nesse finalzinho. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se fosse só isso, pleno. Só que ele fala, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então eu vou ter que ir lá olhar na lei para ver se tem alguma qualificação profissional exigida. Se tiver, eu tenho que cumprir. Ok? Por isso ela é contida. Tranquilo? Terceira classificação agora. Norma de eficácia social limitada. Gente, essa espécie aqui, ela não é autoaplicável. Ou seja, eu leio ela na Constituição, eu não usufruo do direito dela imediato. Então a aplicabilidade dela não é direta, é uma aplicabilidade indireta. Não é imediata, ela é mediata. Ela tem uma aplicabilidade reduzida, mitigada, diferida. Porque ela depende de outra norma para produzir efeitos. Eu só consigo usufruir dos benefícios de uma norma de eficácia social limitada se ela tiver uma outra norma regulamentadora. Só nesse caso. Então, para usufruir dos benefícios sociais práticos de uma norma de eficácia social limitada, é preciso existir uma norma regulamentadora que vai dar para ela efeito, que vai dar para ela a capacidade de produzir seus efeitos. Ou seja, ela é uma norma not self-forcing, ela é uma norma que não possui força própria, aplicabilidade própria. Ela depende de lei para produzir efeitos. Perfeito? Por isso que ela é de eficácia limitada. Exemplo, artigo 5º, inciso 43, diz o seguinte, ó. A lei considerará crimes inafensáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Queridos, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a Constituição mandando o legislador transformar essas condutas em crime. A Constituição falou assim, olha, eu quero que a tortura seja crime. Beleza? Só que a própria Constituição não definiu o que é tortura. Se eu der um tapa na bunda do meu filho, é tortura? E se for um tapa na bunda da minha esposa? Tá, e se for um tapa na bunda de um preso? O mesmo comportamento em diferentes circunstâncias podem ensejar ou não a prática de tortura. Então, olhando o texto constitucional, eu não consigo definir o comportamento que será enquadrado como tortura sem haver uma lei que defina isso. Portanto, para punir alguém pela prática de tortura, eu vou ter que ir lá na lei de tortura e ver o que é tortura. Só para você ter ideia, essa lei, Constituição de 88, a lei de tortura só veio 9 anos depois. Durante todo o período desses 9 anos, ninguém podia ser punido por tortura. Por quê? Porque é uma norma de eficácia limitada. Ela depende de lei para produzir efeitos. Perfeito? Tá. Agora, esta eficácia social limitada, ela também pode se classificar em 2 outras espécies. Opa! Ela pode classificar também em 2 outras espécies.
Então, norma de eficácia social limitada pode ser de princípio institutivo ou organizativo, ou ela pode ser de princípio programático. Norma de eficácia social limitada de princípio institutivo ou organizativo. É aquela norma de eficácia social limitada que depende de lei para produzir efeitos, mas ela visa instituir, criar um instituto. Um instituto que não existe, que a Constituição Federal está autorizando. Ela depende de lei para que aquilo produza efeitos. Então são normas que geralmente criam institutos jurídicos dentro da Constituição. Já de princípio programático, são aquelas normas que estabelecem programas, metas, principalmente na área social, que inclusive justifica o fato da nossa Constituição ser uma Constituição dirigente, né? Ela dirige o Estado brasileiro para atingir uma finalidade social lá na frente. Então, norma de eficácia social limitada de princípio programático estabelece programas, metas de cunho social, tá? Exemplos agora de cada uma dessas aqui para vocês não esquecerem na hora da prova. Primeiro, eficácia social limitada de princípio institutivo organizativo. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Veja, a Constituição quer criar ministérios, mas ela não criou. Ela pegou e falou assim, é a lei que vai dispor sobre a criação e extinção de ministérios. Princípio institutivo organizativo. Exemplo agora de princípio programático. Artigo 7º, 27. Só abrindo um parênteses, o artigo 7º está recheado de normas programáticas. Tá? Proteção em face da automação na forma da lei. Ou seja, gente, para saber o tipo de proteção que eu vou receber em termos de automação, eu vou ter que ler a lei. Porque ele falou proteção em face da automação na forma da lei. Tem caráter social e depende de lei para ele produzir um efeito prático. Perfeito? Feitas essas considerações sobre a classificação usual nas provas, vamos entender agora o último ponto sobre este tema, que é a eficácia dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles possuem no artigo 5º, parágrafo 1º, uma expressa determinação acerca da sua aplicabilidade. Ele diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Esse dispositivo ele pode ser analisado sob uma ótica de eficácia jurídica, o que me parece muito mais interessante, mais acertado. O que significa dizer que todos os direitos fundamentais, ainda que não regulamentados, eles possuem o poder de vincular juridicamente as demais normas. Então, ainda que eu esteja diante de uma norma de eficácia limitada, que não está regulamentada, ou seja, ela não produz efeitos práticos, ela vai ter um efeito jurídico em todo o ordenamento jurídico. Por isso, essa ideia de tem aplicação imediata fica mais acertada se a gente pensar em uma aplicação jurídica da norma. Tá bom? Agora, já vi questão de prova tratando sobre esse instituto sob algum viés de eficácia social. E aí, neste caso, quando a gente fala em aplicação imediata, dentro daquelas hipóteses de classificação de eficácia social, nós vamos ter eficácia plena e contínua. É como se nenhum dispositivo constitucional tivesse eficácia limitada, o que não é verdade, porque eu já trouxe aqui para você. Ou seja, é como se o constituinte quisesse dar a máxima aplicabilidade possível para os direitos individuais, ainda que muitos deles sejam de eficácia limitada. Enfim, eu acho que para as provas é mais interessante pensar isso aqui sob a perspectiva jurídica. Então toda norma constitucional tem eficácia jurídica. E também pensar sobre a literalidade do texto, que é uma questão possível também, né? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Lembrar disso, porque pode cair exatamente desta forma na tua prova. Beleza? Primeiro bloco ficamos por aqui. Próximo bloco
hermenêutica constitucional para a gente matar nosso conteúdo teórico. Espero vocês comigo.